Salve, salve, família. Vamos pra mais um videozinho aqui. Vamos às últimas notícias do Flamengo. O que a mídia tá falando em relação ao Flamengo agora, que é o novo líder do campeonato. Vai ter um jogo duríssimo amanhã, um clássico contra o Fluminense. Então esse jogo pode ou ajudar muito o Flamengo ou lascar de vez o Flamengo perder esse jogo e o Palmeiras ganhar o dele, que é bem provável que o Palmeiras vai ganhar, que é contra o Vitória. Eu acho que é mais fácil pro Palmeiras do que pro Flamengo. Então vai igualar o número de pontos de novo e o Palmeiras começa a ficar na frente novamente, porque tem uma vitória a mais. Beleza? Então vamos ver o que a mídia tá falando em relação ao jogo, os jogos do Flamengo e os jogos do Palmeiras. Vem comigo, galerinha. Em relação à equipe do Palmeiras, você acha que isso interfere agora dos jogos que estão faltando? Vamos lá. Palmeiras enfrenta o Vitória, certo? Vitória. Em casa. Fluminense em casa. 2 jogos em casa. Ganhando os 2 jogos, para mim o Palmeiras ganha os 2 jogos, ele vai para 68, 71, 74, certo? Aí o Flamengo pega o Fluminense, que não dá para saber, porque é Fla-Flu. Aí é em casa também. E é em casa. Não, é no Maracanã. É, Maracanã. A verdade, o Maracanã é do Flamengo. Neutro, né? Não é do governo. Não é verdade? Aliás, você quer um time que usou 30... Hã? O Flamengo vai ganhar dinheiro com o naming rights do Maracanã, sendo que é um estádio do governo. Não é muito louco isso? Isso é uma coisa muito louca, que por sinal, usou no Brax e Petrobras durante 30 anos. É só ver a entrevista do Landim num podcast, eu não sei se foi no Charla. Que esses caras são bons, aquele gordão, como é que chama? O Charla, Cantarelli e o... Cantarelli e o Beto. Beto, são 2 monstros aí, esses 2 meninos também fazem os jogos da Premier, né? Eles têm lá o podcast deles, é maravilhoso. Eu não vou, não adianta, eu não quero, não vou em lugar nenhum. Aí, você tem Fluminense e Bragantino. Pra mim, faz os 6 pontos. Pra você, Veloso. Não, acho que o Fluminense é meio complicado, mas dá pra ganhar. O jogo do Bragantino vai ser um jogo complicado. Ah, vai. Vai lá no Maracanã. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos pra você, Godoy. Mais sentido. Craque Neto, eu continuo achando que os dois aí, tanto o Palmeiras como o Flamengo, até o final? Vão tropeçar. Pra mim vai ser na última rodada. Tropeçar então vamos lá. Não, times, tudo bem. Contra times que estão lá embaixo. Tudo bem, aí você tem o Grêmio... E a decisão do título vai passar pelos pés aí você tem Grêmio e Palmeiras, mas, assim, pra mim, então eu vou dar minha opinião aqui. Esse jogo aqui, ó, isso aqui, ó, o Palmeiras... Pode perder no Atlético. Pode ter um grande problema aqui, ó. O Grêmio e o Atlético. Pela briga, Copa do Brasil, do restante o Palmeiras ganha de todo mundo. E a véspera da viagem também. Isso, aqui, ó, só tem um lugar que o Flamengo pode perder o título. Aqui, ó, porque o Mirassol não perdeu nenhum jogo. Vai depender muito do jogo, mano. Casa. Do restante, não tem pra ninguém. Porque o Mirassol hoje é o melhor time. Se o Mirassol tiver garantido, acho que não vai botar nem titular, não. Com todo respeito ao Flamengo e ao Palmeiras, não tem time mais coeso, mais centrado, mais organizado. É uma coisa impressionante. Então ele perde o título aqui, o Flamengo, pra mim, pra você. Pra mim vai até a última rodada. O problema que eu acho na última rodada é que o Mirassol vai estar com a vida resolvida. É isso aí. Provavelmente já vai estar na Libertadores. Você sabe que tem a mala, né? Pode ser. Uma mala de 5 milhões, hein? Aí já libera jogador. 200 conto. Não, mas o Mirassol não vai fazer isso. O Mirassol é o time mais forte que o Flamengo vai enfrentar nessa sequência aí. E o Palmeiras tem esse jogo aqui do Grêmio que é fora e que é véspera da viagem. Isso. O que você pensa, Souza, disso aí? Eu acho que o Flamengo tem 2 jogos complicados. O Atlético Mineiro, você vai falar, o Atlético não tá mas você tem uma... Aqui... Rivalidade. É uma rivalidade grande. Não é rivalidade, não. Aí é ódio do Atlético Mineiro com o Flamengo. Porque o que o Wright fez com o Atlético Mineiro é uma mágoa e que não vai passar... Enquanto existir futebol, é igual a mágoa que o Márcio Rezende fez pro Santos. É igual a mágoa do corintiano do que aquele cara fez na Libertadores, que era pro Corinthians ser bicampeão da Libertadores. É igual o Aragão fez contra o Corinthians, meu irmão. Contra o Corinthians não, contra o Guarani. Contra o Guarani foi um dos maiores absurdos de tirar o título do Guarani lá no Brinco de Ouro, o pênalti que o Wagner Basílio, que está no céu, que infelizmente veio a falecer, em cima do João Paulo. Tava 3-2 o jogo. Tinha o pênalti para a equipe do Guarani. O que o Aragão fez foi um absurdo do absurdo. O que que era o dos Romualdo, não o Romualdo, o que era... no jogo Palmeiras, no jogo Santos e Portuguesa, que ele errou, como que chamava aquele? Castrilli. Não, aquele maior... Armando Marques. Armando Marques. O que o Armando Marques fez com o Cruzeiro? No Maracanã, dando impedimento no Campeonato Brasileiro. Vocês não têm ideia o que acontece. Mas também tem jogador vagabundo, tem dirigente vagabundo. Não é só arbitragem, irmão. E sempre é a cabeça do árbitro. E nesse sentido aqui, pra mim, eu acho que o Flamengo tá mais perto do título. O Flamengo tem esse jogo, desculpa, Pode falar. Esse jogo do Atlético também é véspera da viagem. Luiz Fabiani.
A gente tem que destacar que o Atlético vai estar com foco na final da Sul-Americana. Então pode ser um time que também já deu uma enfraquecida agora que se livrou da chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem que torcer ali para esse jogo do Atlético. O Palmeiras tem que torcer. Porque se chegar para o último jogo do Mirassol, esquece. Posso falar uma coisa para vocês? Esquece. Quando a força do Flamengo, um time monstruoso que é, eu tenho as minhas restrições, mas é monstruoso. Você perguntar para mim, para quem você está torcendo? Eu torço pro Palmeiras perder, não estou torcendo pro Flamengo ganhar. É só isso. Eu, como Corinthians, eu torço pro Palmeiras perder. Isso não quer dizer que eu esteja torcendo pro Flamengo ganhar. Deu para entender, Godoy? Sim. Não. Eu estou torcendo pro Palmeiras não ganhar. Não. Mas não tem lógica, é um dos dois. Deu para entender. Agora, com 3 pontos de vantagem, e com 2 jogos em casa, sabe, eu acho quase impossível o Flamengo não ganhar o título da equipe do Palmeiras. Mas no jogo de ontem, o Flamengo leva uma vantagem porque não deu o pênalti no meu ponto de vista. Porque tivesse mano a mano, com 71 pontos, para mim o Palmeiras ganharia o campeonato. O que você pensa, Veloso? Essa vantagem do Flamengo é uma vantagem muito boa. Lembrando que se o Palmeiras empatar em número de pontos, tem uma vantagem, tem uma vitória a mais. Né? Então o Palmeiras joga pela igualdade ali, né? Diferente do Flamengo. Mas realmente essa vantagem, faltando 5 rodadas, é uma vantagem muito boa para um time como o do Flamengo. É boa, mas um tropeço já era, mano. Não tá de boa. Vantagem boa é 7 pontos. Tem um time lá da ponta da tabela. 3 pontos na vantagem. Quantos jogos tem aqui? 1, 2, 3, 4, são 10 jogos, certo? 10 os dois. Os dois. Sabe quantas vezes o Flamengo vai ser prejudicado aí? O Flamengo pode empatar um. Não tô falando de prejudicar, esquece. Nenhuma dos 10 jogos. Esquece, nenhuma. Vocês podem ter certeza disso. Nenhuma dos 10 jogos. Sabe quantas vezes o Palmeiras vai ser prejudicado aqui? Vocês vão ver. Vamos ver eles agora. Empataram no número de vitórias, né? Na verdade, a gente vinha há muito tempo querendo que todos tivessem o mesmo número de jogos. Mas ontem a gente teve o Bragantino com o Atlético Mineiro, então esses dois agora têm 34 jogos e Flamengo e os outros todos com 33. Aí fica melhor, né, Facol, pra gente dar essa comparada. Não tem mais asterisco ali, mas acabou tendo o jogo de ontem e aí o Bragantino já entrou na turma de cima. Olha lá, 71 pontos, 33 jogos, 68 e o número de vitórias agora é o mesmo para os dois. Então a briga, a princípio, em pontos ali. Claro, chegar quarta-feira, um empata, o outro ganha, aí já muda o número de vitórias. Mas eu, particularmente, sei que vocês pensam, eu acho que vai até o final essa briga, Gilmar. Vai. Eu acho que vai ser uma chegada bonita. Eu acho que ainda vai alternar. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. E quem conseguir administrar, principalmente na parte mental, quem tiver mais concentração, menos problemas de expulsão, de gente estressada, eu acho que vai conseguir chegar. Vencer a Libertadores pode determinar uma mudança de rumo aí? Esse é o grande desafio, né? Dos treinadores. Descansar alguns, botar jogar. Porque eu disse 12 dias da final. E no meio disso tem jogos. Sim, claro. Importantíssimos. Sim. Tem que ver como é que vai ser, quem vai administrar melhor esses jogos aí antes de chegar ao jogo da final da Libertadores, que é o grande, eu acho, que todo mundo quer, né? Tanto o Flamengo como o Palmeiras. Sim, claro, essa vitória do Flamengo, ela foi importantíssima contra quem foi, jogando fora de casa, um time rebaixado, e o Palmeiras jogou com um time que estava ameaçado e que é um clássico estadual. Sim. E agora só ficou bem claro ali que o Cruzeiro sai da disputa. 71 pontos, são 7 pontos de diferença, né? Então já fica diferente. 5 jogos para tirar isso. Fica bem distante, vai ficar entre Palmeiras realmente e Flamengo disputando ali quem vai. Eu acho que vai ser o importante, não essa rodada agora que tem Fluminense e Flamengo e Palmeiras e Vitória. Eu acho que a outra é que vai começar a pensar na final da Libertadores. Na outra. A gente está falando do caminho e tal, como é que vai ser, quem é que tem um caminho mais fácil ou mais complicado. Vamos olhar os dois caminhos aí, né, de Palmeiras. E o Fluminense está no caminho dos dois, né, Mauro? Joga com o Flamengo e depois pega o Palmeiras na outra rodada. Como o Mirassol já esteve no caminho do Palmeiras e na última rodada está no caminho aqui do Flamengo. Vamos lá, ó. Jogos que faltam, aí tem jogos ali que o asterisco volta aqui, porque tem datas ainda a serem anunciadas. Vamos lá. Palmeiras, agora, essa semana, ó, Palmeiras e Vitória, e do lado de cá, um Fla-Flu, ó, Fluminense e Flamengo. Ok. É mais fácil aqui, é mais fácil ali, não sei, tá? Enfim, um joga em casa, outro joga um baita de um clássico nacional, que é um Fla-Flu. E lembrando, né, que para esses jogos ainda,
nem todo mundo vai voltar em condição, desses que estavam aí convocados, né? Vão voltar meio em cima da hora. Os dois jogam em casa praticamente, né? Os dois jogam em casa, mas as seleções jogando, né? O Flamengo 2 jogos em casa. Nem todas as seleções vão jogar. Essa é a diferença. O Flamengo tem 3 jogos. Porque em casa, Flamengo e Fluminense, tanto faz ser um de campo de um de outro que é casa. Eu tava vendo isso aí, mas só que são 3 e 3. Porque o Flamengo vai jogar no Maracanã, Fluminense. Então fica igual. Aí, Fernandinho, Atlético Mineiro no caminho do Flamengo aqui, ó, no dia 25. E já vai ter decidido a Sul-Americana. Pode chegar mais suave ou com a corda no pescoço. Mas vai estar lá no caminho do Palmeiras também. Uma data que ainda não foi definida. Pode ser até antecipada aí. Não sei se tem uma brecha aí para colocar, porque dia 29 tem a final da Libertadores. Dia 25 o Palmeiras joga. 22. Antes não dá para fazer. Agora, e aí o Atlético, por aquele óbvio que aquele asterisco é porque ele está na final da Sul-Americana, vai enfrentar o Lanús. Do lado de cá, Atlético Mineiro e Flamengo. Esse vai jogar antes. Por sinal, é o último jogo do Atlético antes da decisão. E aí, Gilmar, poupa jogador para ganhar a Sul-Americana? Dá uma olhada como está no Brasileiro e vai com todo mundo, porque jogo aqui dia 25, dia 29 é a final da Sul-Americana. Tem que fazer conta, né? Ver aonde ele consegue chegar, se ganhar esse jogo, se não vai ter muita diferença. A gente tem que fazer conta aí. E os dois jogam a última fora de casa, né? Ceará, desculpa, o Atlético é antes, né? O Sul-Americano é agora, semana, né? Dia 22. Dia 22. Então, o jogo é depois do Atlético. Não tem esse papo mais. Qual a pontuação do Atlético agora? Não tem mais esse papo. Qual a pontuação que o Atlético está agora? Ele tá ali na zona de... 22, não está na zona de Libertadores, está de Sul-Americana. Mas qual a pontuação que ele está agora? De cabeça? Já pega. Essa pergunta que eu fiz pro Gilmar, vale, na verdade, é pro Flamengo, né? O Flamengo, 4 dias antes de jogar a final, pega o Grêmio. Se o Atlético não estiver mais em perigo para a zona de rebaixamento, ele vai jogar pesado na Sul-Americana, que dá a vaga de Libertadores, cara. Não tem, vai investir tudo nisso aí. O Atlético é 10º, Vanderlei, com 44 pontos. Então já não caiu, então ele vai jogar pesada, porque é a única parte... Não tem mais o que aspirar, vai ser só a vaga de Libertadores. Porque a Libertadores, no tempo normal, no campeonato normal, não vai chegar. É isso aí, então você vai jogar o jogo aí 100% isso aí. Entendeu? Vai economizar tudo que puder economizar para esse jogo da Sul-Americana. Que é sábado agora. Por isso que antecipou o jogo com o Bragantino. E na volta da Libertadores, aí o Flamengo tem o Ceará, data a ser definida ali ainda, e o Mirassol, esse sim já está marcado para o último dia do campeonato, dia 7. O Ceará, que aqui não se sabe quando joga com o Flamengo, lá já se sabe que também é a última rodada fora de casa para o Palmeiras contra o Ceará, que está ali também nesse bolo ali de Sul-Americana, enfim, não corre mais tanto risco. São todos jogos difíceis, mas esse jogo do Flamengo com o Mirassol em casa, o Mirassol não perdeu para ninguém até agora. É o último jogo, né? É o último jogo. É o único time que não perdeu nenhuma no campeonato em casa. Em casa. Mas o que muda aqui, na minha opinião, não sei o que vocês pensam, seguinte, Flamengo ganhou a Libertadores. Dia 10 já joga lá do outro lado do mundo. Como eu tô no Brasileiro, tô na ponta, não tô, o Palmeiras que me passou, então já levo uma turma para lá e jogo com um time mais ou menos, ou vou estar disputando o título também brasileiro aqui. O mesmo para o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, vai levar uma turma antes, fica com todo mundo, enfim. Tem outras decisões a serem tomadas, dependendo de quem ganha a Libertadores, né? Eu acho que vai estar decidido. Eu acho que aí, ele quer ganhar tudo. Esse jogo praticamente não vai representar nada. Tanto o Mirassol vai estar com vaga garantida para a Libertadores, como o Flamengo já ganhou, já perdeu e vai estar decidido. Pode entendeu? Também. Acho que vai chegar na última rodada. Acho que o brasileiro já chega decidido e a Libertadores também já decidido. Esse jogo ainda vai ter muita importância, tanto para o Palmeiras como para o Flamengo. Fazer justiça, o Flamengo também não perdeu em casa. Também o Mirassol e o Flamengo. São os dois times que não perderam em casa. Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro, deixando Edu Dracena em segundo lugar, hein? Quem diria? O Santos aprontou no Clássico Paulista e o Flamengo tomou um sustinho bem de leve com o Pablo e depois fez 5-1 no Sport, já rebaixado. Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Renata, ainda não joguei a toalha, não. Ainda tem campeonato ainda pela frente. Tem campeonato ainda. 15 pontos a ser disputado. Então eu acredito ainda muito. Por isso que eu dizia, o Palmeiras quando estava 4 pontos na frente, já é campeão. Não, não é campeão. Futebol tem essas coisas assim de jogo a jogo, viver jogo a jogo. Então não joguei a toalha ainda não.
Ronaldão, aquele bom dia. Vamos falar do novo líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Goleada, Bruno Henrique, soltinho, liberado, fazendo golaço. E o Flamengo se prepara agora para o clássico diante do Fluminense. Boa, menina Renata. Bom dia a você, boa semana. E a vocês também, seus cavalos. O malvadão está onde deveria estar. Era questão de tempo, porque como o Edu falou, o Palmeiras estava 4 pontos, tal, não sei o quê, ele não estava tranquilo. Então agora a torcida do Mengo está tranquila e com a mão na taça já, menina Renata. O Campeonato Brasileiro tá uma verdadeira montanha-russa, não é verdade? Para todos os lados, hein? Ai, ai, ai. Olha só esse desempenho do Fluminense na era Zubeldia em casa. 2-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Galo e aí o 1-0 protocolar de sempre. 1-0 contra o Juventude, contra o Internacional, contra o Ceará e contra o Mirassol. Botafogo 2-0, hein, caralho? Como mandante. Perdeu para o Vasco no Maracanã como visitante, perdeu outros jogos como visitante. O fato é que o Fluminense do Zubeldia faz os últimos 10 recortes, os últimos 10 jogos, faz a melhor campanha do Campeonato Brasileiro até aqui. Já o Flamengo ele só perdeu um jogo dos últimos 13 contra o Fluminense. E depois vocês falam que não tem espanholização. Não tá. Tá tudo normal. Quem fez mais pontos nos últimos 10 jogos? Fluminense. Flamengo ou Fluminense? Fluminense. O campeonato, na verdade, tem 38 rodadas e não 10, né? Também tem isso. Um tá disputando o título, o outro tá oitavo lugar. Mas o Zubeldia entrou há pouco tempo. O Zubeldia não tá desde a primeira rodada. Tudo bem, mas... Não, o retrato é o que eu tô falando. Claro. É só Palmeiras e Flamengo e o resto é o resto. Quem ganhou do Mirassol? Fluminense, mas em casa. Então, mas não é campeonato ele ganhou do Mirassol, é campeonato brasileiro. Não, tô dizendo que o Fluminense pode decidir o campeonato essa semana. Não, ele pode atrapalhar. O jogo é duro mesmo, né, Danilo? Falando isso agora sem ironias. Você falou Danilo olhando pro Rodrigo, é pro mim? Rodrigo, desculpa. É comigo? Não, jogo duríssimo pro Flamengo. Se você reparar nessa sequência que você colocou ali, baliza 0, né? Como diz o Arnaldo, né? O time do Zubeldia não tomou gols em casa. A gente tem que ressaltar que teve um clássico contra o Vasco ganhou de 2-0 ali. Até um jogo que o Fluminense começou melhor, mas depois que o Vasco tomou conta da partida. Então, que é um cenário mais parecido, digamos assim, porque é clássico como teve o Fluminense e Botafogo, mas de qualquer jeito é um jogo duríssimo. O Fluminense vai vir mais descansado também, né? Porque não jogou nessa data FIFA, tá 10 dias descansando. A torcida é tudo Fluminense quase, né, velho? Obrigação de fazer resultado. Obrigação, assim, no sentido, né? Tem necessidade de conseguir resultado, porque tá brigando pela vaga na Libertadores. É um time difícil de tomar gol e que tem ali... consegue essas esticadas, golzinhos. Você vê que o jogo do Fluminense, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, esse jogo parece que não vai para lugar nenhum. E aí o Fluminense vai lá e acha um golzinho, como se defende bem, sai com uma vitória. Eu acho que o Flamengo ainda vindo meio depauperado da data FIFA, a gente não sabe quem que vai estar inteiro. Vai ser, eu acho que o jogo mais duro do Flamengo até o final do campeonato, ainda em que pese o fato de ter o Mirassol na última rodada, né? Mas eu acho que esse jogo contra o Fluminense, pelo peso do clássico, pela mobilização que tá a torcida do Fluminense, vamos ver como é que tá no estádio, mas que pelo menos a diretoria tentou que tenha essa mobilização, né? Que comprasse a maior parte dos ingressos no meio do campo, que é o setor leste, né? E que normalmente, mesmo quando o Fluminense é mandante, a torcida do Flamengo ocupa mais esse setor. Então eu acho que vai ser um jogo duríssimo e até uma motivação de tirar título do Flamengo mesmo, que é uma coisa absolutamente normal entre rivais. Não sei se tirar título, mas afetar, né, a briga final. Por isso, inclusive, que eu acho que o gol do Roleiser foi muito importante para o Flamengo, que permitiu ao Flamengo negociar um empate nesse meio de semana. Se o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Vitória, como se espera, e o Flamengo arrumar um empate, ele se mantém na frente para os 4 jogos finais. Arnaldo, falando sério, sim, é um jogo duríssimo. O Fluminense e o Zubeldia duríssimo para se ganhar em casa, tanto que está lutando por uma vaga na Libertadores aí. E tem isso tudo que o Rodrigo falou. O Fluminense seria um negócio muito legal para o Fluminense terminar o ano dando uma atrapalhada no Flamengo. Se você tirar ponto hoje, empatar, não é ruim para o Flamengo, mas também faz com que o Palmeiras possa encostar, né, de novo. Mas o empate não é ruim pro Flamengo ainda. Não é só atrapalhar o Flamengo, né? Talvez garantir uma vaga
Vai precisar de uma fase, de um ponto da só, Copa do mano. Brasil, e tentar o título da Copa do Brasil, né? O Fluminense tem muita coisa para fazer. Tem que manter mais um ano. ponto na frente, tá bom. E esses... Eu só brinquei com você porque nesse campeonato em que os dois líderes pontuam muito, ser o melhor time das últimas 10 rodadas é um dado importante. E as duas últimas partidas foram muito difíceis, né? O Fluminense jogou com o Mirassol, ganhou, e jogou contra o Cruzeiro em Minas e empatou. E teve chance de ganhar, né? E foi 0-0. E não foi vazado também pelo Cruzeiro no Mineirão. E aí o interessante é que na mesma semana tem o Fla-Flu e depois ele visita o Palmeiras. Né? Na mesma semana. Caraca, o Fluminense tá enrolado, hein, velho. É o primeiro dos Flamengo e Palmeiras, né? Porque, aí vai abrir tempo Palmeiras. Não, o segundo. Já teve o Santos, agora é o Fluminense. Depois tem o Galo e por fim o Ceará. Times que jogam contra os dois primeiros, Fluminense, né? Nessa briga pelo título. E concordo plenamente com o Rodrigo. O fato do Palmeiras não ter pontuado nas duas últimas partidas dá ao Flamengo o direito de um empate, né? Que pode ser nesse clássico, né? Se você jogar sem a faca no pescoço completamente num clássico, eu acho que é uma vantagem para o Flamengo, né? Agora, a pressão maior está do lado do Palmeiras, para quem não pode errar de jeito nenhum nessa sequência, né? E no final de semana, quando recebe o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo também tem um jogo arriscado, porque vai enfrentar um time que renasceu, que tem um técnico que ele gosta desses momentos, né? O Bragantino estava morto e com o Wagner Mancini ganhou, de repente, do Corinthians, do São Paulo e do Atlético Mineiro na sequência. Fez os 9 pontos contra os grandões, né? E ele acho que ele pode encher também a paciência do Flamengo no final de semana, ponto, mas Arnaldo. Uma coisa de cada vez. Um ponto importante é que o Bragantino jogou esse fim de semana com o Atlético Mineiro, que é essa rodada, e passa a semana toda sem jogar. Sim. Então, e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense com a suposta volta dos sul-americanos gringos aí, que a gente não sabe como vai ser, e vai ter que jogar já depois no sábado contra o Bragantino. E o Bragantino está querendo sonhar de novo com o G8. O Mancini realmente. Então, assim, eu concordo. O Fluminense é o jogo mais duro para o Flamengo. Mas o Bragantino, há 3 rodadas, era um jogo que a gente ia falar, esse aí é 3 pontos para o Flamengo. Verdade. Agora, é mais difícil do que parecia. Eu vou dizer que os dois, né, Danilo? Vai ser muito difícil, né? Se a gente olhar... Às vezes as pessoas ficam olhando a tabela e falam assim, entra nessa tese do Tirone da espanholização e acha que os caras vão conseguir 18 pontos até o final do campeonato. O Flamengo e o Palmeiras vão jogar de 3 em 3 dias. Sim, sim. Uma maratona física que com certeza vai afetá-los nesses jogos aí. Eu duvido que eles vão ter um alto aproveitamento nessa reta final. E aí eu tô falando dos dois. Eu duvido, eu acho que vai ser um negócio de sobrevivência ali. Quem perder menos pontos, não é quem... Mas quem perder, assim, eu acho que vai ter algumas perdas de pontos ali. Um cara que tiver um desempenho, tipo, arrumar 2, 3 empates e umas 3 vitórias, acho bem possível que ganhe o título, entendeu? Não vai ser um passeio para os dois até o fim do campeonato, não. Coloca de novo a tela com os jogos. Fala aí. Essa quarta não, é só uma breve. Quarta-feira é o último jogo em que eles jogam em horários diferentes. Depois, dali pra frente, sempre no mesmo horário. Diante disso que o Rodrigo falou, vai que... Olha a tabelinha ali do Cruzeiro. Vai jogar pouco. Juventude, Corinthians, Ceará... Já pensou se o Cruzeiro começa a dar uma aprontada? Não. É difícil, muito difícil. Mas, sei lá, vai saber. Bom, esse jogo contra o Bragantino, que a gente tá falando que era um jogo que a gente achava que era meio galinha morta, eu ainda acho que na hora H o Red Bull, o Bragantino nunca decepciona e a hora que precisa dele, ele não faz nada. Mas, enfim, vamos ver. Espero que eu queime a língua, né, para a torcida do Bragantino. Agora, nesse jogo aí, há uma possibilidade, Rodrigo, pelo menos o Pedro ser testado para ver como é que ele tá e tudo mais. A recuperação dele vai muito bem, não é isso? Tem essa perspectiva dele ser escalado esse jogo, até porque não tem outro jogo para ele ser escalado, né? Porque depois desse já é um jogo de véspera de Libertadores e faltariam 3 dias para a final, sendo que ele é um cara que está voltando sem ritmo, então o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro para jogar uma partida de futebol. Não sei se o jogo inteiro, mas
30 minutos, 40 minutos, ele precisa entender e a chance é nesse jogo contra o Red Bull. Ver lá como é que tá funcionando a tipóia, se ele vai conseguir ganhar duelo X, porque não adianta botar o Pedro em campo e você constatar que ele ainda não tá conseguindo dividir bolas, não vai ganhar uma bola lá por cima, quando os zagueiros do Palmeiras são super fortes, forem para cima dele, não vai adiantar ter um Pedro meia boca. Da outra vez, quando ele voltou de uma contusão séria, né, mais séria que essa, de joelho, ele demorou algum tempo para adquirir um ritmo, né, de jogo. Dessa vez a parada é menor, então eu acho que tem esse fator, mas o Flamengo precisa entender como que tá o Pedro. Até para saber se pode escalar, por exemplo, se ele pode ser titular na final em Lima, eu hoje acho difícil. Se ele jogar um jogo só. Mas vamos ver. Eu acho que o jogo contra o Red Bull é essencial para entender isso. É jogo de futebol, não é treino. E aí você vai poder saber como você tem esse centroavante para a final. Olha, tem outra questão, e aí eu queria saber, isso vale para Flamengo e para Palmeiras. O que esses times vão fazer no jogo antes da final? Esse jogo contra o Galo, do Flamengo contra o Galo, e o Palmeiras é contra o Grêmio. O que eles vão fazer? Como disse o Danilo, o jogo para testar o Pedro... o Rodrigo. O jogo pra vingança, porque eu tô te chamando de Arnaldo Tironi. O jogo para testar o jogo para testar o Pedro é contra o Red Bull Bragantino. Sim. Não tá nem contando o jogo contra o Galo. Porque na verdade, sim, acho que o Pedro até tem uma situação um pouco diferente dos demais, porque como ele tá há muito tempo sem jogar, ele precisa jogar 2, 3 partidas seguidas, tipo 2 no caso, não tem como ser 3, 2 partidas aí pra ver o ritmo. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu. Fui.